década de 90 surge o primeiro sistema de certificação de grande alcance, que é o BREEAM, no Reino Unido. Tá? Essa fase da década de 90 para os anos 2000 é o que eu chamo de a era dos sistemas holísticos, design-based. Por quê? Porque eles são absolutamente focados no projeto. Eles olham muito pouco a operação desses edifícios. Tá? Então, essa primeira fase, ela envolveu uma série de sistemas holísticos que pegavam várias categorias de sustentabilidade. Tá? Na sequência, o Canadá se envolveu, e esse foi um sistema BPAC que surgiu em 93, e hoje já caiu em desuso, o Canadá usa o LEED. Em 99 surge o LEED, e o LEED justamente popularizou os sistemas de certificação, e ele já tinha como foco uma abrangência global, tanto que depois ele se expandiu para outros países e hoje é o sistema mais aplicado no mundo hoje. Né? O nosso Procel Edifica, a etiqueta Procel, que é um sistema de etiquetagem de eficiência energética, surgiu em 2001, ainda infelizmente é pouco utilizado, porque por ser uma iniciativa pública, infelizmente a gente ainda acaba tendo essa morosidade de implementação, de marketing, de comunicação. Mas o Procel é algo que eu acredito de maneira bastante forte. O Procel é uma ferramenta muito poderosa e que eu entendo que vocês deveriam olhar com mais atenção, porque ela tem um altíssimo rigor técnico, ela tem uma qualidade técnica de análise de eficiência energética dos edifícios bastante robusta, ela olha bastante para o desempenho de envoltória, né? Não adianta você só ter sistemas eficientes, mas você precisa ter uma arquitetura energeticamente eficiente, e ela é facilmente marketizável com o selinho ali de nível A, B, C, assim como a gente tem na nossa geladeira e no nosso ar-condicionado. Então, olhe mais com atenção isso, porque pode ser muito interessante para os projetos de vocês. O Japão entra na jogada em 2002 e aí a gente entra no que eu chamo de era de ecoeficiência. O que é a era da ecoeficiência? Esses são nomes que eu criei para essa apresentação justamente. É quando os sistemas de certificação começam a olhar para custo-benefício de estratégias e começam a olhar também para a relação entre o esforço que você faz em projeto e o impacto ambiental que você consegue reduzir. Então, os sistemas de certificação começam a trabalhar melhor com os pesos. Aqueles que causam mais impacto ambiental acabam sendo mais valorizados do que alguns outros itens que são vistos como secundários. Então, o CASB no Japão começa a introduzir esse discurso de ecoeficiência. Né? O Green Star na Austrália surge em 2004. Eu trabalhei por muito tempo com esse sistema, eu morei por 6 anos na Austrália, trabalhando com isso, e me aprofundei bastante nesse sistema. Ele tem a origem no BREEAM, né, que é britânico, e ele começa a introduzir um pouco mais o foco em regionalidade, mas regionalidade mesmo. Existem pesos diferentes para estados diferentes no país. E quando o Green Star foi exportado para outros países, então hoje o Green Star é usado também na Nova Zelândia, na África do Sul, em algum outro país também que eu não lembro. Na Índia eu acho que tem bastante aplicação. Ele realmente adaptou as suas ferramentas para regionalização. Então o que antes era global começou a focar um pouco mais nos problemas locais. Né? O HQE, que é o pai do Aqua, que a gente conhece, é o francês HQE, ele começa a introduzir as questões sociais e de bem-estar. Até então, todos esses sistemas eles olhavam para questões ambientais. E a gente sabe que a sustentabilidade tem três pernas, né? O social, o ambiental e o econômico. O social e o econômico eles estavam sendo deixados de lado. Né? E é justamente nessa época que tanto o social e o econômico começam a entrar na jogada. E o Aqua, logo na sequência, com uma adaptação nacional do sistema HQE, trouxe essa
essas preocupações para os nossos edifícios certificados. Em 2005 surge também o Green Globes. O Green Globes é uma iniciativa dos Estados Unidos e do Canadá, e ele é para edifícios públicos. Foi um marco muito interessante porque a questão econômica do bom uso do dinheiro público, isso inclusive quando se vocês vão no site do Green Globes, isso está explícito. O Green Globes serve para criação de edifícios públicos sustentáveis que façam bom uso do dinheiro público. Isso é muito marcante na evolução dos sistemas de certificação no mundo. Tá? Em 2006 é que a régua começa a ser elevada com o Living Building Challenge. O Living Building Challenge é uma iniciativa internacional, né, e que elevou como nunca a régua da sustentabilidade em diversos níveis. Pela primeira vez começa a se falar sério sobre net zero, né, ou seja, a equação gasto de energia, água e reusos, ela estava zerando com base em estratégias de projeto e com base em geração de energias renováveis em loco. Então esse discurso começa a acontecer mais ou menos nessa época através do Living Building Challenge. Se fala aqui também em design regenerativo, tá? Design biofílico, nunca tinha se falado isso em nenhum tipo de certificação. Eles começam a falar de humanização dos espaços, bem-estar, salubridade, design passivo, tá? E pela primeira vez também aparece o conceito de design ou de projeto integrado num sistema de certificação. É aqui que começa essa discussão do design integrado, que hoje a gente já tem, inclusive, faz parte do LEED, na nova versão V4. Tá? Em 2008 chega o Aqua, que é uma alternativa brasileira ao LEED, né, que acaba sendo muito mais aplicado em edifícios residenciais, justamente porque o LEED Homes, que é a versão do LEED para residências, ainda não foi adaptada para o Brasil. Então o Aqua entra para suprir essa lacuna. Ainda na era da ecoeficiência mais social, a gente tem o DGNB da Alemanha. O DGNB introduz o conceito de Life Cycle Cost. Tá? Então ele começa de forma explícita a atrelar custos a benefícios. Outros já tinham feito isso, mas o DGNB ele tem créditos e pré-requisitos específicos para esse tipo de aplicação. Aí que a gente começa a ficar interessante, quer dizer, hoje a gente tem um cenário muito diferente. Esta última década de 2010 para cá, eu chamo de era da arquitetura bioclimática, a era do desempenho em operação e a era digital, né? Então você tem uma série de transformações no mundo que essa mistura e essa evolução e o aprendizado acabam culminando num negócio muito legal que se chama Passive House. A Passive House está crescendo muito no mundo, inclusive também recomendo que vocês deem uma olhada, é muito interessante. Passive House é pura arquitetura bioclimática. A ideia do Passive House é uma certificação que premia edifícios de baixíssimo consumo energético apenas com estratégias passivas. Esse é um sistema que está crescendo muito também, ainda não existe no Brasil. Ele é muito aplicado na Europa, na Austrália ele é muito forte e agora ele está no Chile também. Em 2011 surge uma certificação para Net Zero Energy, que é uma iniciativa do pessoal que fez o Living Building Challenge. Então, pela primeira vez, você tem uma certificação exclusiva para Net Zero Energy. A certificação WELL, que olha especificamente para bem-estar, salubridade, conforto ambiental, surge para suprir uma lacuna que o LEED deixou aberto lá atrás, né? Tanto que hoje o LEED e o WELL são vistos como complementares. Isso está crescendo muito nos Estados Unidos e eu, por ter morado na Austrália, eu acompanho muito o que está acontecendo lá. Essa certificação WELL está sendo muito difundida lá, ainda não cresceu muito aqui no Brasil, mas de fato ele é um complemento a algo que ficou lá atrás, que o LEED deixou pendurado e não desenvolveu. Aí temos aqui o EDGE, que eu acredito muito nesse sistema. Ele é altamente democratizável, ou ele é altamente democrático, como você vai explicar. Ele tem
um bom nível de regionalização, é simples e tem foco no que importa. O Edge tirou do seu escopo aqueles itens com menor impacto ambiental e deixou só aqueles que mais causam impacto ambiental. Isso por si só já cria um foco muito transformador. Então a gente está falando de energia, água e materiais, que são as 3 áreas que mais causam impacto ambiental na construção civil. Daqui a pouco vocês vão ouvir ele falar, mas novamente, o Edge é digital, ele é focado, ele é simples e ele é democrático. Em 2017, o GBC Brasil criou a versão nacional do Net Zero Energy, que já está sendo aplicada. E o que vem pela frente, né? O que a gente pode esperar do futuro? Eu, como contei para vocês, eu tive o privilégio de morar por 6 anos na Austrália. Na área da sustentabilidade de edificações, é como se eu tivesse vivido no futuro e voltasse para o passado para contar o que eu vi. Porque realmente eu vivi na pele ali o negócio. Eles estão pelo menos 15 anos à nossa frente. Tá? Tanto no nível de concepção de projeto bioclimático e adaptado ao clima, mas também na forma como eles aplicam essas certificações. Eles realmente vestem a camisa e entendem o sentido de uma certificação, que é atingir desempenho real em operação e não ganhar uma placa na porta do seu edifício. Esse é o real sentido de uma certificação. A forma como eu vejo acontecendo é essa. Em primeiro lugar, o desempenho em operação está cada vez mais em voga e ele vai dominar o mercado nos próximos anos. Essas são 2 fotografias que eu gosto sempre de mostrar quando eu falo em desempenho real em operação. Existe um sistema australiano que chama Neighbours, que ele é um sistema de certificação de eficiência energética, onde a única comprovação que você faz é mostrar suas contas de luz uma vez a cada 12 meses. Mais nada. O que você faz para conseguir isso é problema seu como projetista, é problema seu como Facilities Manager. Então, eu tirei essa foto de um projeto, de um edifício existente ali que estava para alugar, para vender. Está vendo aqui 0 estrelas. 0, obviamente, é o mínimo, ou seja, eles não cumpriram com nada. Esse era um edifício existente. Por que ele disponibiliza aqui 0 estrelas? Ele está indo contra o negócio dele, porque é obrigatório. Então, se ele quer vender e se ele quer alugar, ele é obrigado a colocar. Um cara no mesmo bairro, eu tirei a foto no mesmo dia, indo para o trabalho e voltando, tanto que está de manhã e está de noite. Esse aqui está 4,5 estrelas. Eles são a 2 quarteirões de distância. Edifício de escritórios. Quem é que consegue cobrar mais pelo aluguel e pela venda do seu espaço? Né? Esse cara, porque eles são obrigados. Isso está começando a surgir em diversos países, no Reino Unido isso é muito forte também, e existe uma tendência para que o Procel assuma esse papel e se torne compulsória a divulgação disso. Ainda está tramitando, mas isso vai acontecer nos próximos anos. Eu vejo que o conceito de Net Zero vai crescer bastante. Eu sugiro que vocês que vocês prestem atenção nisso. O Net Zero não só para energia, mas para resíduos e para água também. Já existem diversos casos no mundo onde isso está acontecendo nas 3 vertentes. Agora, você imagina um edifício que o saldo final de energia, água e resíduos seja 0? Olha o poder que os nossos edifícios estão tendo nos últimos anos. É o desempenho em tempo real. Né? Então isso não é mais uma caixa preta. Você tem sistemas hoje que disponibilizam esse desempenho em tempo real e você é capaz, como usuário, de entender como é que o seu edifício está se comportando. Eu acredito muito nessa tendência para os próximos anos também. Agora, falando em real time, e isso é mais um motivo que eu reforço a minha visão otimista da utilização da ferramenta Edge, que é o Real Time Sustainability in Design, ou seja, você está projetando ali, você está especificando, você está tomando decisão, você sabe em tempo real, com a ferramenta online do Edge, quais são as consequências para o seu projeto.
Isso tem tudo a ver com o contexto digitalizado e de disseminação de informação que a gente vive hoje no mundo. Agora, o último item que já está provado que está crescendo também e que tende a crescer cada vez mais é volta às origens, é a arquitetura bioclimática, a valorização do projeto arquitetônico sob o ponto de vista da sustentabilidade. A gente fala muito de eficiência energética, mas a gente foca muito em equipamentos. E a arquitetura, como é que fica? Né? O vilão é o ar-condicionado. O vilão não é o ar-condicionado. O vilão é a carga térmica que o ar-condicionado tem que gerar. E como é que você traz essa carga térmica? Com a tua envoltória, fachadas e coberturas. Tá? Então, a concepção arquitetônica, a atenção à concepção arquitetônica, ela está crescendo. O Passive House é assim, o Edge é assim, o Net Zero é assim. Você não faz um edifício Net Zero Energy sem uma boa arquitetura adaptada ao clima. Você não faz, não adianta. Você pode entupir de placa fotovoltaica que você não vai conseguir a um custo adequado se a tua arquitetura não conversa com o clima. Tá? E por que eu chamo de volta às origens? E agora eu chego à minha conclusão final, antes de passar a palavra para o José. A gente volta no que sempre a arquitetura praticou. Em 1920, Le Corbusier criou a unidade de habitação de Marseille. É um dos grandes exemplos de arquitetura bioclimática, que trabalha muito bem com sombreamento e com ventilação natural cruzada. Aqui no Brasil a gente teve em 43 o edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, brises muito bem projetados para que esse edifício fosse capaz de trabalhar muito bem com ventilação natural. Na área dos residenciais, olha, 1946 o edifício Pedregulho, eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes para dizer que a gente tem essa cultura aqui, né, no Brasil. A gente tem a cultura da arquitetura bioclimática, do sombreamento, e o mundo inteiro está resgatando isso. Né? É nosso papel como profissionais também trazer isso para os nossos projetos. Né? Banco Sul-Americano do Rino Leve, projetos de brises e ventilação natural, o nosso Cobogó, isso acabou caindo em desuso. Né? Um pouquinho mais recente agora, década de 80 e 90, os projetos do Lelé, arquitetura bioclimática na sua essência, ventilação natural, luz natural. Né? Avançando um pouco mais, agora a gente começa a ver elementos tecnológicos, o BEDZ, que é um edifício, é um complexo de edifícios residenciais que se buscou fazer também o conceito de Net Zero já na época, já em 2000, tá? Aqui, ó, pronto. Não estou puxando o saco, não, mas tem o pessoal da Flalo aqui. Eu gosto muito desse projeto porque ele fez uma boa utilização dos brises. Né? Ele não foi mais um edifício em pele de vidro, ele, vou usar a palavra, ousou. Né? É uma ousadia, né, nos dias de hoje, projetar fachadas com brise, mas não deveria ser. Não deveria ser, porque ela é necessária para o nosso clima. Né? Norman Foster é um arquiteto que trabalha muito o conceito de brises. Eu participei do dimensionamento de brises desses edifícios. Né? Então eu percebi que era um processo muito valorizado pelo escritório de arquitetura, pelo cliente, como se fosse mais uma coisa, como ele está especificando o piso, o vidro, ele também vai projetar um brise. Né? Faz parte do processo de projeto. Esse é um outro trabalho que a gente dimensionou brises para uma agência da Caixa Econômica Federal, brises fixos. O aeroporto de Florianópolis foi um outro trabalho da CA2 também, com base em eficiência de fachada. Então, o que a gente está falando aqui? Tudo isso que eu falei não é só história, a gente traz para o dia a dia dos projetos e a gente consegue mostrar que é possível fazer isso. Né? Novamente, também não tô, juro que não estou puxando o saco, mais um projeto do Aflalo, com um sombreamento interessante, um projeto, o pessoal da Perkins não pôde vir, mas, desculpa a qualidade da imagem, esse é um trabalho também que olha muito para o clima. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, concluindo? Não fez jus a todo mundo, porque a gente tem mais gente que não está nessa foto, mas o que eu quero dizer é o seguinte,
As certificações hoje, elas mudaram muito ao longo dos anos, e elas deixaram de lado todo aquele peso e aquele estigma, né? Então hoje tem muitas opções e a certificação ED é uma opção que vai crescer no Brasil. Na Colômbia ele já é gigantesco. Se depender de mim e da CA2, a gente vai junto com o José e a SGS levar isso mais, disseminar esse conhecimento, porque ele tem um potencial enorme para transformar nosso mercado. Gente.